Se você trabalha com drone e faz reconstrução 3D a partir das imagens que você coleta, certamente você conhece o Agisoft Metashape e o Pix4D. Mas e se eu falar para você que tem uma opção gratuita, livre, de código aberto, muito boa, que talvez você esteja deixando passar? Vem comigo que depois do evento a gente vai falar sobre o Open Drone Map. Tudo bem, pessoal? Bom ter vocês de volta aqui no canal do Spam Lab. Eu sou o professor Carlos Groman e hoje a gente vai falar sobre o Open Drone Map. O que é isso? O Open Drone Map é uma solução de software livre, gratuita e muito boa para você fazer os modelos 3D a partir das imagens que a gente coleta com drone, né? Como o nome diz, foi pensado para drone, mas serve para você fazer com outras imagens também, tá? Então, vamos lá, eu quero já pular direto aqui para o desktop para a gente ir falando, vendo as coisas e não ficar enrolando muito tempo aqui, tá? Então vamos mudar para lá e a gente já está aí. Você está vendo o site do Open Drone Map, tá? opendronemap.org. E como está escrito aí na tela, né, Awesome Drone Software. O que ele faz? Assim como o Metashape, como o Pix4D e vários outros por aí, né, Alice Vision, Reality Capture, sei lá mesmo o que, a ideia é você pegar um conjunto de imagens e fazer um modelo 3D, seja imagens de drone, como foi inicialmente pensado, mas ele também funciona para você fazer com imagens coletadas na mão, com câmera fotográfica e seja lá o que for, tá? O grande diferencial do Open Drone Map ou do ODM para os outros é que ele é livre, gratuito e funciona muito bem, tá? Então ele é basicamente um ecossistema de softwares, tá? Ele tem muita coisa que se interliga. Então o ODM, o Open Drone Map em si, é um aplicativo de linha de comando que foi criado para Linux, tá? Ele roda no Windows, ele roda no Mac, mas não é nativamente, a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso já já. E aí você traz um monte de outras coisas juntas, tá? Então, como aqui é só linha de comando, depois do ODM eles criaram o WebODM, que é a interface gráfica para o Open Drone Map. A questão é que, ao invés de ser um programa de interface gráfica, ele roda no teu navegador de internet. Por isso que chama WebODM. E aí tem várias outras coisas, como o LiveODM, que é uma imagem de disco que você consegue botar, você bota lá no teu pendrive, boota o computador e ela já tem as coisas instaladas, que é muito legal se você for dar aula, por exemplo, alguma coisa assim. Ferramentas para rodar as coisas em nuvem. O MicMac, que é um outro programa de reconstrução 3D, ele pode ser usado aqui como um dos engines, né, um dos motores para fazer as coisas funcionarem. Tem pacote para R para trabalhar com imagem de agricultura, coisa de GCP, tem um monte de coisa, tá? O que eu quero mostrar nesse vídeo aqui para vocês é o básico de como é que funciona, como é que instala e uma aplicação simples, tá? Depois aí, se vocês gostarem, se vocês quiserem mais, a gente faz mais vídeos mostrando um pouco mais, discutindo melhor os parâmetros, o que é que funciona, o que é que não funciona. Depois a gente pode fazer um PPK também com o ODM para ver como é que as coisas se comparam e a ideia é talvez fazer uma minissérie de vídeos aí sobre esse programa, que ele é muito legal, acho que vale muito a pena, tá? Então, normalmente a gente vai aqui, tá? A gente vai para a parte de interface gráfica, porque é mais tranquilo de usar, né? Dá para usar na linha de comando, mas é um pouquinho mais duro, né? A gente não está tão acostumado com isso. Então, se a gente ver aqui, a gente vai ganhar esse site aqui, tá? Então, tem um videozinho explicando o que é, algumas capturas de tela, ele vai ficar mais ou menos com essa carinha aqui no seu computador, ele é um negócio feito em Node.js, que tem toda a interface gráfica funcionando dentro do teu navegador, tá? E aí você vai ali criar os seus modelos de elevação, vai fazer ortofoto, fazer algumas análises em cima disso também, exportar os dados e tal. O que ele faz? Ele faz um monte de coisa, tá? Ele faz o modelo de elevação, que é o mais comum da gente fazer, junto com o ortomosaico, gera as nuvens de pontos, é claro, gera modelo 3D também já em formato OBJ, você pode fazer medida, tem algumas coisas já prontas para você trabalhar com imagens multispectrais. Então, se você tem as imagens de câmeras tipo Mapir ou Mica Sense, essas câmeras que tem a banda do infravermelho, pensando em agricultura, então você também não só vai conseguir processar as imagens multispectrais, mas também vai ter já algumas coisas prontas para fazer NDVI, algumas medidas assim nas suas imagens, tá? O que é bem legal, né? Claro, ele consegue usar os pontos de controle para já referenciar as coisas no lugar, tudo como tem que ser certinho, já exporta um pouquinho os contornos, né, as curvas topográficas ali, ele já pode exportar direto, ele trabalha junto ali, dentro dele ali, ele puxa um pouquinho do GRASS para fazer algumas dessas operações. Vai ter muita coisa aqui, gente, tá? Coisas que são legais e que eu acho que vale a pena mencionar, tá? Ele tem correção a rolling shutter. O que é isso? Se você não sabe o que é isso, é assim, a câmera,
tua câmera, quando você tem uma câmera mecânica, né, uma câmera grande, profissional, o disparador da câmera que vai abrir, deixar a luz entrar, fazer a imagem, depois fechar, ele é um disparador mecânico, né? Ele realmente é um diafragma. Ele abre, a luz entra, ele fecha, tudo isso muito rápido. Numa câmera eletrônica, tipo de celular, não é assim. Ele funciona mais como um scanner. Ele vai passando assim, fazendo um scan da cena e gravando isso atrás. Como se fosse aquele scanner de mesa, né? Que aquela luzinha vem passando. E aí isso funciona muito bem, porque isso é rápido se você está com a câmera na mão, mas se você está andando numa velocidade rápida, né, como um drone voando fazendo isso, você pode deformar um pouco os objetos. E aí, esse que é o rolling shutter, né, que ele faz esse movimento de cortina, assim, e você tem que ter uma correção. Isso é bem legal, eu não lembro em que ponto isso está bem funcionando no Metashape, por exemplo, ou não. Tá? Aliás, eu não tenho como fazer muita comparação com o Pix4D, porque eu nunca tive uma licença do Pix4D, que todo mundo sabe é uma bica, né, a licença do Pix4D. O que a gente tem aqui é o Metashape, porque eles têm uma licença educacional que rola aí na casa dos $500. Então, $500 a gente conseguiu pagar. Agora o Pix4D nunca, né? E o OpenDrawingMap é de graça, então melhor ainda, né? A gente quer usar ele mais aqui, né? Ele tem suporte à aceleração com GPU, então se você usa uma GPU NVIDIA com CUDA, linguagem CUDA, ele vai conseguir usar essa GPU para acelerar o processo e fazer os processamentos mais rápido, tá? A gente pode também, num próximo vídeo, comparar essas coisas, o que é muito legal. O Metashape ele entende a sua GPU, mas ele não usa a GPU no processo todo, ele usa normalmente ali no começo, nas partes iniciais, de fazer o match entre as imagens ali, de fazer a conexão dos tie points, mas, por exemplo, na parte que demanda muito processamento mesmo, que é fazer a nuvem de pontos, né, densificar a nuvem esparsa ali no passo do MPS, ele não usa a GPU, então poderia ser um pouquinho mais rápido. Tá? E ele está traduzido para muitas línguas, já em mais de 16 línguas, está bem avançado, e então vocês podem usar em português, ele não está 100% em português, está aí com uns 90% em português, porque também coisas novas vão chegando e aí a tradução às vezes não acompanha, e aí vocês também aproveitam, testam em português, vê se vocês acharam que se a tradução tá boa, se vocês gostaram ou se acharam que ficou alguma coisa faltando, aproveita e escreve aí no comentário, porque dessa toda a parte que está traduzida, mais ou menos uns 90, 95% quem fez fui eu. Então aproveita e vê se eu acertei as coisas lá, tá? E aí vocês me dizem o que vocês acharam. Tá? Então, aí normalmente a gente vai ver aqui, no download ele vai jogar a gente para esta outra página. E aí é uma coisa interessante, a gente tem duas maneiras de instalar. Como ele é um projeto livre, né, gratuito e tal, ele tem a opção de você fazer a instalação e aí você não vai gastar nenhum centavo. Você vai lá, segue os passos, segue as instruções e faz a instalação. Ou se você quiser, você compra um instalador e aí você vai ter suporte e tudo mais. Olha só, a gente tem duas opções de instalação, né, o Standard e o Business. Elas são essencialmente iguais no que elas oferecem de feature do programa, ali, do que o programa consegue fazer. A grande diferença é o suporte. Tá? Você vai ter um suporte de prioridade quando você compra a versão Business. Então eles vão te responder em até um dia. Quando você compra a versão normal é suporte, mas eles não garantem que vão te responder muito rápido. E eu acho que não é caro, né? Então a versão normal é $57, tanto para Windows quanto para Mac, ou os dois juntos um pouquinho menos ainda do que a soma. E isso é uma coisa que você paga uma vez só na vida, não é uma coisa de licença anual, nada assim. Pagou uma vez, acabou. Então, se você tem um pequeno negócio, aí, alguma coisa, eu acho que vale muito a pena, né? Não é uma coisa tão cara, né? $150, né? Não é tanto dinheiro assim para uma pequena empresa, tá? Olha lá, não é uma assinatura recorrente, é uma vez só. E o que eu vou fazer com vocês hoje aqui é mostrar esta opção, que é a instalação manual que a gente vai fazer. Então, se a gente clicar aqui, ele vai jogar a gente para o GitHub, e aí no GitHub ele tem todas as informações, tá? Então ali, esse é o repositório do GitHub, tem um monte de coisa aqui, né, que são todos os códigos e tudo mais, os arquivos. Esse aqui é o README dele, que é o mesmo que está lá na página. E aí a gente chega aqui na parte da instalação. Tá? Então aqui a gente vai começar a ver como faz para isso funcionar. Eu estou numa máquina Windows, então eu vou fazer isso para o Windows. Tá? Na máquina Linux é bem similar, um pouquinho mais, talvez,
quase não tem diferença, tá? Hoje eles conseguiram fazer com que a coisa funcionasse de um jeito muito bem, são poucos os passos que você tem que fazer, tá? Então a primeira coisa que você tem que fazer é instalar o Git, que ele vai buscar, né, o programa que cuida desses versionamentos aí de código, ele vai buscar lá no GitHub os arquivos e trazer para o teu computador. E quando você for precisar atualizar, é o Git também que vai fazer essa atualização, tá? Se você clicar aqui, você vem para a página de download do Git, e aí é só pegar aqui o instalador, rodar lá, clicou 2 vezes, instala, não tem segredo nenhum. Isso aqui é aquele bem comumzão mesmo, instalou, acabou, tá feito, tá? E você vai ter que instalar o Docker. O que é o Docker? Ele é uma grande solução aí de containers. Então você tem meio que uma maquininha Linux num container, nos arquivos ali autocontidos que rodam dentro do seu sistema. Então você não precisa ter, né, uma máquina Linux, por exemplo, para rodar essas coisas. Isso é uma solução que tem crescido bastante, porque facilita a instalação de programas em diversas arquiteturas, né? Então você vai instalar esse cara aqui, ó, tá? O Docker Desktop. Não venha para esses dois, né, pelo que nos meus testes, né, só esse aqui já dá. Então você vem, ele vai instalar o Docker junto, né, claro. Então você vem aqui no site do Docker Desktop, que é esse aqui, tá? Vai fazer o download do arquivo de instalação, e aí você dá uma lida aqui, vê o que ele precisa, e na hora da instalação ele até te diz algumas coisas, e você tem que usar, por exemplo, essa opção aqui, tá? No meu, quando eu fiz aqui, ele já veio ligado por padrão essa opção. Então, normal, mas fica atento com isso, tá? O que é isso? É a maneira que ele conversa aí com as coisas, e o WSL2 é uma grande sacada da Microsoft, que é o Windows Subsystem for Linux. Então, você consegue ter uma máquina Linux dentro da tua máquina Windows e até usar os programas. É um negócio muito legal que eles fizeram, muito interessante. É o motivo de eu estar usando ainda uma máquina Windows sem muita dor de cabeça, porque eu tenho algumas coisas que eu rodo só dentro do Linux usando esse WSL2. Então, na hora de instalar o Docker Desktop, ele já vai estar ticado ali, senão você liga a opção, roda, acabou também. Bem tranquilo, tá? Instalou os dois, você já tem tudo que você precisa para instalar o OpenDroneMap e o WebLDM, tá? E aí você vai fazer o quê? Você vai abrir uma janelinha de terminal. Não se assuste com digitar algumas coisas, é pouca coisa que você tem que fazer. Você pode abrir mais de um tipo de terminal aqui dentro do Windows. O Windows tem o PowerShell, tem algumas outras coisas. Eu escolhi fazer com o terminal do Git. O Git já me trouxe um terminal, então eu vim aqui, ó, no Git. Cadê? Aqui. E tem esse Git Bash aqui, tá vendo? Essa minha é a primeira opção para mim, tá? Então foi ele que eu usei para fazer a instalação quando eu testei aqui, e é ele que eu vou usar agora, tá? Então vocês estão vendo ele aí na tela. Eu deixei com a letra grandona para facilitar. E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse comando aqui, copiar. Tá? Então olha só, git clone, bababá, bababá. O que ele vai fazer? Ele vai mandar o git lá no repositório do GitHub e clonar, buscar o que tiver lá no repositório, fazer uma cópia na tua máquina, certo? Então a gente vai vir aqui, dar um paste e pronto. Tá? Então ele vai baixar as coisas que ele precisa. Esse é o primeiro passo. Ele está baixando aqueles códigos, tem um monte de script que ele está baixando ali. É bem rápido. O que ele fez aqui? Deixa eu mostrar para vocês. Você vê que eu tinha colocado aqui antes esse comando, né? PWD, que é Print Working Directory. Então ele me diz que eu estou no drive C, pasta users, pasta PC, que é o nome deste computador. Se você que é um nome, né, super bem pensado, né? Então se você tiver aí o seu, ó lá, então estava no C, pasta users, pasta PC. Ele baixou tudo nesta pastinha aqui, ó, WebODM, tá bom? Foi isso que ele fez, baixou as coisas lá do GitHub nessa pastinha WebODM. E aí você vai fazer o quê? Você vai voltar aqui no Git Bash, né? E vai colocar esses outros dois comandos, tá? cd WebODM é Change Directory, então ele vai entrar dentro do diretório WebODM. Agora ele está dentro, estão vendo aqui, ó, ele está dentro do diretório WebODM. E aqui você vai digitar isso aqui, ó, /webodm.sh start. Então, ponto barra é necessário para você rodar um script, webodm.sh, porque é um script de shell, start. Esse script, ponto barra webodm.sh, é o que você vai sempre usar para dar um start, para dar um update, para o que você precisar, você vai rodar com esse cara aqui. Tá? Então você dá um start. E aí, da primeira vez, ele pode demorar um tanto para rodar, tá? Porque ele vai ter que baixar um monte de coisa
e para daí funcionar. Então vocês estão vendo aqui, na verdade eu já tinha baixado, né, quando eu fiz os testes e eu falei, vou deletar para fazer o vídeo, o pessoal viu o treco baixando todo, mas aí eu esqueci. Então, na verdade eu já tinha tudo instalado, né? Se eu olhar inclusive o meu Docker aqui, deixa eu puxar para dentro da tela aqui para vocês. Ele mostra que eu já tenho o container, né, do WebLDM, que eu já tenho toda a imagem de disco que eu precisava, tá? Então, nessa primeira vez que vocês rodam, ele demora um pouco para baixar tudo, ainda mais dependendo da tua conexão de internet. Depois está tudo lá instalado, beleza? Então aqui o que ele fala, olha, se não teve nenhum erro, e não teve, ele deu um congratulations aqui, beleza? O WebLDM está rodando, ele já está rodando aqui. O que você precisa fazer? Voltar no teu navegador de internet e chamar a conexão com a interface gráfica. Aí você vai pegar esse cara aqui, ó. Localhost, que é a tua máquina, porta 8000. Então você pode vir aqui, ó. Rodou, pronto. Olha lá, WebLDM, tá? Se você nunca usou, ele vai pedir para você criar um usuário e senha, mas é qualquer coisa que você põe aí e beleza, pronto, tá rodando. Ó, tá vendo? Já tá em português. Tá? Então tem aqui os nossas opções, tá? O dashboard, que é esse aqui, o painelzinho. Aqui você tem seu perfil. Aí ele roda um diagnóstico, olha, quanto de espaço você tem liberado no disco, quanto de memória você está usando, ele dá uma olhada na tua máquina. A Red Lightning é um serviço que eles oferecem que você pode processar na nuvem deles, e aí você tem que contratar esse serviço e tal, né? Eu não tenho. Você pode, o registro é gratuito, mas o gasto da máquina você paga, né? Como toda coisa que você contrata de nuvem, né? Essa interface aqui é para você localizar pontos de controle. Eu não vou mexer nisso hoje, depois a gente faz um vídeo só sobre isso, até porque eu preciso testar melhor antes de mostrar para vocês, né? Aí ele fala os nós de processamento que estão rodando, né? Ele te dá todas as informações aí da interface, as versões e tudo. Se não me engano, saiu uma versão nova do WebLDM ontem. Alguma coisa assim, tá? Deixa eu até olhar aqui se eu consigo ver qual que era o anúncio deles. Eu lembro que eu vi no Twitter isso. Então, Open Drone Map, aqui, ó, olha eles aqui. Open Drone Map, tá? Então, eles estão aqui no Twitter. Olha lá, lançou ontem, tá vendo? Outubro 19, eu estou gravando outubro 20. Open Drone Map 2.9.2 com suporte a multi-GPU. Olha só, várias placas de vídeo. Muito interessante, hein? Então, é o Open Drone Map 2.92 e o WebLDM 1.9.16. Então, ó, a gente está com o 2.92. Então, nós estamos com a última versão do Open Drone Map, está tudo atualizado, né? Legal. A aba sobre, então, também o WebLDM 1.9.16, estamos com a última versão. Maravilha, tá? E aqui tem contas e tal. Então, vejam que não é difícil fazer a instalação, né? O que pode acontecer quando você tenta instalar e dá um problema é que ele diz que você não tem acesso ao grupo do Docker. Que o Linux ele tem essa coisa de usuários e níveis de acesso e restrição de acesso, dependendo do grupo. Isso que faz dele, uma das coisas que faz dele um sistema seguro. E se você tiver algum erro, olha essa primeira, que eles colocam até como a primeira opção aqui, tá? Que você adiciona o seu usuário ao grupo de usuários que tem autorização para usar o Docker, tá? E aí você faz isso e aí deve funcionar normal, tá bom? Aí vocês veem que ele tem mais algumas opçõezinhas aqui, então se você quiser parar, você pode dar um stop ali no script, ou simplesmente dar um Ctrl C, tá? Uma vez. E aí ele para tudo certinho. E para atualizar, antes de você dar o start, você roda ele com update em vez do start. E aí ele já começa, tá? E aí ele baixa tudo que é de novo e aí você dá um start normal, tá bom? Então tem algumas coisas, é legal dar uma boa olhada nisso aqui, principalmente essa questão aqui, onde meus arquivos estão armazenados, porque eles ficam armazenados dentro da imagem do Docker, lá dentro da mini máquina Linux que está lá, então você tem que fazer um esquema ali para exportar os teus arquivos, ou tem um esquema mais complicado aqui que você meio que consegue acessar pelo gerenciador de arquivos, mas isso aqui vocês dão uma olhada, tá? Então vamos dar uma olhada agora no WebLDM, vamos criar um projeto simples e vamos ver ele rodando, tá? Então, vou adicionar o primeiro projeto, já está aqui, né? Eu vou editar ele, vou deixar esse nome, posso colocar aqui na descrição e tal, salvo, né?
Então, isso aqui, o editar aqui, ele edita basicamente para a gente o nome, a descrição das coisas. Você pode colocar aqui o que você quiser, para depois você lembrar quem que pode usar ou não, se você tiver vários usuários, coisas assim, né? E eu vou deixar aqui, ó, projeto. E agora, vamos selecionar as imagens e os GCPs, tá? Então, eu vou procurar umas imagens aqui e eu já mostro para vocês. Tá, então eu vou usar um conjunto de dados aqui com vocês, gente, que é lá de São Sebastião, né? Vocês lembram que tem um vídeo recente mostrando o trabalho de campo que eu fiz lá sozinho em São Sebastião, né? Que eu fui com o drone, voar o kit PPK e tal. Deixa eu aproveitar e tirar essas imagens aqui que não é do drone aqui. Então eu acho que a partir das 5, vão ser umas 100 e tantas imagens, isso. Vamos aqui, e a partir das 5 até a última. Pronto. Maravilha, ó, 152 artigos, 142. Ele usa, né, a informação de coordenada da imagem para tentar jogar no lugar. Então ele achou ali a estrada mais próxima, colocou a data. Pá. Vou colocar aqui o nome da praia que a gente gosta de usar para aquele escorregamento lá, que é Toque Grande. Beleza. O nó de processamento. E aqui, olha, ele tem algumas opções de processamento variáveis. Então, opção padrão, opção de alta resolução, opção de ortofoto rápida, campo, DSM, DTM, floresta, ponto de interesse, prédio, modelo 3D, análise de volume multispectral. Cada uma dessas já pré-configura todas as opções. Tá? Eu não vou, neste vídeo, mexer nessas coisas. Tá? Isso a gente deixa para fazer em um outro vídeo. Vou deixar aqui por padrão. Se vocês quiserem editar, é só clicar aqui e ele vai abrir um monte de opções para vocês, ó, que ele vai fazer ou não. Tá? Então, vê que ele tem bastante coisa. É legal, cada uma tem um pequeno help aqui, ó, pequena identificação. Interessante que esse aqui, vocês viram que não está tudo em inglês, ó, não está tudo em português, ó, esse aqui está em inglês, esse já está em português. Então tem algumas coisas que ainda estão faltando traduzir. E aí, o que você quer? Se você vai fazer o DSM. O DSM é o padrão, né? Ele fazer o DSM. Agora, se você colocar DTM, ele vai tentar filtrar os pontos e fazer um DTM, por exemplo, né? E aí você vai testando, tá? O Fast Orthofoto, ele pode ser interessante. Ele não faz o modelo 3D, não faz a nuvem densa de pontos, ele faz só a nuvem esparsa e a ortofoto. Ele é mais rápido, porque às vezes é só o que a pessoa quer, né? A pessoa não quer fazer tudo aquilo, precisa só da foto do lugar e tal, então pode ser interessante também. Né? E aí depois a gente conversa um pouco mais sobre essas opções. Tá? O redimensionamento original das imagens, então ele vai redimensionar as imagens antes de começar a trabalhar ou não. Se você não quiser, você bota não aqui e aí ele vai trabalhar com o tamanho original da imagem. Se você quiser, ele já redimensiona antes e depois trabalha. Isso às vezes funciona bem, às vezes não funciona. Há um certo teste, tá? Eu tenho uma tendência maior a não redimensionar inicialmente, mas a gente pode até depois testar, tá? Ver o que fica melhor. Eu vou deixar sim, só para ser um pouquinho mais rápido por causa do vídeo, tá? Então ele tem algumas coisas aqui, né? Também está precisando dar uma traduzida. Tem que ter a sobreposição, quantas imagens e tal. E vamos rodar. Então ele dá um revisar, esse é um termo que eu não consegui me acertar na revisão, porque é review mesmo, mas eu não gosto dele, tá? Porque na verdade você está dando um check para dizer ok, tá? Tá ok, aceitei os parâmetros, mas o termo original era review e eu não tive que deixar revisar, apesar de eu não gostar muito, tá? E aí dá ok, porque ele dá a sensação que você vai abrir alguma opção para você fazer ainda, né? Para você revisar, mas já está revisado, é meio estranho. Bom, e aí você dá um start e ele vai começar a fazer, tá? Não sei exatamente quanto tempo vai levar. Vou tentar marcar o tempo aqui mais ou menos e eu vou passar o vídeo um pouco mais rápido, tá? Aí, ó, ele mostra, né, as coisas que estão acontecendo. Olha aqui, pessoal, vocês devem ter visto aí, né? Eu coloquei aqui essa opção exibir, tem exibir ocultar, aqui ele mostra o que está acontecendo no processamento. E agora eu parei um pouquinho ali o vídeo para mostrar isso aqui, olha. Ele não encontrou esse NVIDIA SMI, então ele está usando CPU. Então quer dizer que o processamento da nuvem densa, olha lá, running
Dense Reconstruction. Pode demorar. E aí a gente vai ver quanto vai demorar. Esse é o ponto em que usar a GPU seria muito interessante, tá? E que depois a gente vai fazer mais um teste com isso daí num outro vídeo, beleza? Mas esse é um ponto aí que pra gente ver, beleza? Depois a gente continua vendo o resto. Olha aí, pessoal, terminou. Tá? Foram 12 minutos e 11. E aí ele terminou, tá? Fez tudo o que tinha que fazer. Então fez as nuvens, fez o modelo e tal. Aí o que a gente pode fazer aqui? Baixar recursos eu vou fazer daqui a pouco. Vamos ver aqui o mapa. O que ele vai abrir? Vai abrir uma nova aba. Olha, ele abre um Google Maps, né? É do Google mesmo. E ele coloca a imagem pra gente. Ó. Então a nossa ortofoto está aqui em cima do lugar. Dá para mexer na opacidade para ver se ficou bem encaixado. Né? Parece que tá bom. Tá bom, né? Talvez um pouquinho deslocado, mas ó. Né? Tá aí, ó. Então essa é a imagem, a nossa ortofoto do escorregamento lá de toque grande. 3D, o que é o 3D aqui? Vamos ver. Abriu mais uma aba, ó, e agora ele abre a nuvem de pontos. Essa é uma interface, se não me engano, é do Entwine, é um programa feito para mexer com nuvem de pontos 3D no navegador de internet. Olha que legal. Dá para dar um zoom, ó, a gente está vendo que são os pontos, né? Ó, que barato, ó. Ficou bonito, hein? O que é esse compartilhar aqui? Eu também não tenho certeza, não. É um QR Code, você pode fazer um frame e tal, então não é exatamente o que a gente quer nesse momento, né? Vamos voltar aqui. Opa, ele mesmo, né? 2D, ele volta para o mapinha. Então está mostrando a foto. Fitossanidade, a gente não usou imagens de multiespectral, né? Então tem modelo digital de superfície. Olha o modelinho ali. Ah, o modelinho parece bem suave. Dá para fazer algumas medidas, medir volume. O que é esse aqui? Contorno, ele vai fazer as curvas de nível. Acho que, se não me engano, ele usa o GRASS para isso, tá? Adiciona camada, Base Maps. Ó, tem outros mapas, olha só. Tem o Google, tem o SM, tem da Esri. As camadas, olha que legal. Então aqui está o MDS. E as câmeras, olha que bonitinho. Isso eu não lembro dele ter nas outras versões. Ó, o posicionamento de cada câmera, né? Muito legal também, gostei. Deixa eu tirar as câmeras, dá para mexer nesse histograma aqui. Olha. Dá? O que ele faz? Ah. Então ele está mudando a escala de cor automaticamente. Né? Eu jogo o mais escuro e o mais claro. Olha só, hein? Isso aqui, o GRASS precisava ter isso aqui, viu? O GRASS precisava de uma ferramenta dessa aqui, ó. Olha só. Eu conheço essas escalas de cores. Essas são o Earth é do GRASS, o Terrain é do GRASS, ó. Essa é a escala de cor do GRASS, com certeza. Sombreamento. Dá para exportar isso como um GeoTIFF. Muito interessante, hein? Como é que a gente volta agora para o nosso? Eu der um back aqui, ele volta, e volta, e volta, e pronto. Cheguei no meu dashboard, né? Que é onde eu estava aqui no começo. Minha tarefa aqui. Então, ó, né, são os modelos. Aqui eu posso reiniciar o processamento de várias etapas. Então, se eu acho que a reconstrução 3D ficou boa, mas a ortofoto ficou ruim, eu posso reiniciar a partir só da ortofoto, tá? Então, isso é legal, ele vai de algum ponto, você não precisa fazer de todos os pontos, tá? Baixar recursos, ó, então ele tem, aqui ele vai tirar do Docker, né, daquele container do Docker e fazer um zip para o teu computador. Aqui ele vai, você pode ir um por um, foto, modelo, tal, ou tudo. Tá? Então, eu vou baixar tudo e a gente vê, olha, 300 e poucos mega, nem é tão grande assim. Vamos ver o que ele abre, traz para cá, para a gente ver, está lá no Downloads, então tem esse arquivo zipado, vou descompactar ele aqui para a gente ver, né, que é melhor do que ficar olhando, né? Tá lá. Então, report, quero dar uma olhada no report. Ficou grande, deixa eu arrumar o tamanho disso aqui na tela para vocês. Esse painel de ferramenta aqui do Adobe Acrobat eu acho um negócio chato demais, tem vocês. Vamos lá. Então, olha lá, ele tem a área. Aliás, precisa ver se depois eu preciso ver se está certo, né? O processing time foi quase 12 minutos.
A nuvem esparsa, 167 mil pontos. Nuvem densa, 5 milhões de pontos. GSD de 7.6. A posição das câmeras e dos pontos. Esse relatório todo aqui é um negócio meio recente, tá? Acho que é do ano passado para cá. O modelo de superfície. O overlap, né, das fotos, então a maioria da área está com 5 ou mais imagens. Os erros de posicionamento. Heatmap Features. Isso aqui é aquela coisa da câmera que o Metashape também faz. Olha só. Várias coisas interessantes, hein, para a gente pensar, né? Ó, o modelo da câmera, o erro, né, de posicionamento. Muito, muito bom. Muito legal, tá? Então, deixa eu fazer o que agora? O que a gente tem aqui? A nuvem de pontos, eu não vou abrir, a gente olhou lá. O modelo de superfície. Aqui tem os pontos de georreferenciamento, as coordenadas. Ortofoto. Então vamos olhar a ortofoto e o DSM no QGIS, né, para ver como é que isso ficou. Então vai abrir o trem aqui. Só mais um pouquinho. Aí, o QGIS demora mais para abrir do que processar o negócio no OpenDroneMap, né? E, enquanto o QGIS abre, uma coisa muito legal é você poder ficar realmente mexendo Ai, fechei o treco, ia mexer na janela, fechei. Mas é você poder mexer nos parâmetros ali e realmente, sabe, ver as coisas indo de um lado para o outro. Diferente do Metashape, que tem aquela opção de alto, médio, baixo, sabe? É realmente mais... Você pode mexer em muita coisa, até para aprender, né? Estudar como é que a coisa funciona de verdade. Bem, então tá lá o bem e a ortofoto, tá? Vamos ver se ficou bom o detalhe. Tá legal, né? Vamos ver quanto deu o pixel disso aqui. Era aquele 7 centímetros, né? Cadê? Aqui, ó. 0.06. Então, 7 centímetros de pixel, sem fazer nenhum tipo de mudança ali no padrão, né? E aqui o pixel, ó, é 10 centímetros, né? 12 quase. O pixel do MDS normalmente é o dobro da ortofoto, assim, a não ser que você force as coisas a irem para um outro lado, tá? Uma coisa, não vou ter uns dados aqui para mostrar, para fazer um perfil e tal. A gente pode fazer só um perfil simples, mas tem que botar um layer, né? Se eu não botar nenhum layer, não funciona o treco aqui. Esse, olha lá, perfilzinho. Legal? Então, gente, ó, deixa eu deixar aqui. Funciona bem, né? Vocês viram que não é complicado usar o OpenDroneMap. Vocês viram que instalar não é difícil, né? E depois a gente vai fazer mais coisas, tá? Então a gente pode editar aqui depois e ver as outras opções, tá? Deixa eu voltar aqui. Cadê? Então voltando aqui, né, para a gente conversar. Vocês viram que a coisa não é complicada, ele já foi mais complicado. Hoje ele está num esquema bem legal de instalar. 2, 3 passos você vai ter ele funcionando. Depois, para atualizar, é só rodar lá o WebADM Update, ele vai atualizando, você fica por dentro das novidades ali. E eu queria mostrar isso, tá? Como é que ele funciona simples. E agora, dependendo do engajamento de vocês, a gente faz mais vídeos, tá? Eu quero fazer mais vídeos, mas eu quero que vocês ajudem o nosso canal. Então, assista esse vídeo, comenta aí embaixo o que você achou, o que você quer ver, se a sua preferência é ver primeiro uso de ponto de controle ou GPU, por exemplo, né? Comparar com o Metashape ou outra coisa, tá? Lembra que eu não tenho Pix4D, eu tenho só o Metashape para comparar. A gente pode comparar o mesmo conjunto de dados feito no Metashape e no OpenDroneMap. A gente pode comparar aqui os parâmetros do OpenDroneMap, então dar aquele resize na imagem no começo ou não, como é que isso vai levar lá para frente, o que isso vai dar de diferença, se é só no tempo, se não é. A gente pode fazer tudo isso daí, mas precisa de vocês ajudarem. Então, mais do que compartilhar o vídeo,
lógico, né? Dá o like aí para o YouTube entender que vocês estão gostando do vídeo. Assinar o canal se você não está inscrito ainda, que é um negócio muito rápido. 2 cliques você está assinado, não paga nada. E divulgar. Divulguem esse vídeo para muita gente. Coloca aí nas redes sociais, coloca no Face, no Twitter, na onde for, coloca nas outras redes. Acho que não pode ficar falando o nome de outras redes aqui que o YouTube não gosta, mas coloca nas outras redes sociais, bota no grupo do trabalho, bota no grupo da família. Quem sabe sua tia começa a usar o OpenDroneMap amanhã. Pode saber, entendeu? Isso aqui funciona para fazer 3D de outras coisas, tá? Tem exemplos aí de um dos desenvolvedores com 3D do violão dele, de pequenas esculturas, assim e tal. Então, dá para fazer muita coisa. Divulguem esse vídeo para a gente conseguir um número de visualizações boa. Se esse vídeo tiver um número grande de visualizações, que grande para esse canal grande para esse canal aqui é mais do que 300, 400. Se a gente chegar aí num nível legal de visualizações, aí a gente começa a pensar no resto da série, beleza? Mas eu quero ver vocês ajudando a gente nesse ponto. Então comentem o que vocês querem para a gente pensar, para eu poder pensar no próximo tema, até me preparar, né, fazer uns testes antes, e divulgue. Quero ver bastante visualização nesse vídeo aqui para ajudar o canal a crescer, porque é isso que a gente quer. A gente quer divulgar o trabalho para mais pessoas, né? A gente não ganha nada com isso aqui, o canal não é monetizado, mas a gente quer expandir. Então ajude-nos a expandir, né? Dá um like, aquela coisa toda, se inscreve, vai lá nas outras redes sociais, a gente também tem o Instagram e o Twitter, e a gente coloca essas coisas lá, então vai lá, dá um like lá também, dá um retweet no Twitter se você usa, um repost, essas coisas, que tudo isso ajuda a visualização do canal a crescer. Maravilha? Tamo combinado? Então é isso, gente. Eu vou deixar aqui, como sempre, mais 2 vídeos aqui no final, de outras coisas que a gente faz, né? O PPK, coisas assim. E vocês ajudem a gente a divulgar, e aí eu vejo vocês no próximo vídeo.